Estágio aqui na região de Pinheiros. E no sábado a gente está pegando a feira livre da Vila Madalena, da Morato Coelho, e a gente está com uma barraquinha ali na Benedito Calixto também, todo sábado. Ali a gente coloca uma mesinha, os materiais em cima, fica com as bandeiras e tal, para tentar marcar um pouco de posição também. E é legal que mostra o contraste da galera do Serra, que fica lá, todo mundo paga com as bandeirinhas, e a gente lá na militância. Acho que isso dá fruto. Amanhã tem a feira da Vila, feira de artes da Vila Madalena, uma feira anual que é bastante grande. Então vai ter barraca de quase todos os partidos lá. Nosso diretório vai ter uma também. Vai ficar na esquina da Fradique e Coutinho com a Wizard. E provavelmente o Haddad deve passar por lá a partir das 3 horas com a sua família. Ajudou. Bom, enfim, dando início aqui ao nosso debate, vou apresentar o Felipe Gonçalves, aqui filiado aqui no Desenho de Pinheiros, Marques Altman, também aqui do Desenho de Pinheiros. Está para chegar aqui o Yuri, deve estar chegando. Ambos, Felipe e Yuri, formados em Relações Internacionais. Marques Altman já com um acúmulo bastante grande dentro do Partido dos Trabalhadores na discussão da América Latina. E eu elaborei aqui uma carta para a gente começar a provocação, uma carta para provocar o debate. Como eu estava falando para eles, assim, algumas conclusões. Me ajudou a elaborar a carta aqui foi o Gustavo Schor. Independente das conclusões que tem nela, realmente a intenção é provocar e conforme falou, até corrigir um pouco os conteúdos. Vamos lá. A América Latina, nesse início do século XXI, passa por um momento inédito de sua história. Desde a queda das diversas ditaduras instaladas na região, passando pela fundação do Partido dos Trabalhadores no Brasil, da criação do Foro de São Paulo, pela vitória de governos progressistas, os países sul-americanos pela primeira vez venciam a oportunidade de implementar um processo contínuo de integração, seja com a criação da Unasul, da ALBA e pelo fortalecimento do Mercosul. A partir de um processo histórico, com seus avanços e retrocessos, a América Latina vai caminhando para a esquerda e a consequente libertação do imperialismo que nos usurpa desde o berço, ora pelos países ibéricos, ora pelos ingleses e finalmente pelos americanos. Entretanto, a conclamação de nossa soberania provoca as grandes potências. Os negócios escusos aqui praticados há 5 séculos, ao que se deduz, parece ser direito adquirido pelos Estados Unidos e pela Europa. O capital estrangeiro, em conjunto com a CIA e os meios de comunicação, abre parênteses, estrutura internacional, tenta constantemente, de maneira golpista, sabotar a soberania latino-americana. Exemplos como o golpe da Venezuela em 2002 e a maquiagem de ditadura imposta ao Hugo Chávez. O embargo econômico de meio século contra Cuba, as 7 bases militares instaladas na Colômbia, bases militares americanas instaladas na Colômbia. O sensacionalismo atribuído ao mensalão pela mídia brasileira, mensalão entre aspas. O golpe de Estado em Honduras, o mais recente golpe contra o presidente Lugo no Paraguai, entre muitas outras intervenções, são reações ao processo político de democratização, com D maiúsculo, que vive a América Latina, tal como a eleição de Evo Morales, um índio na Bolívia, os avanços de Rafael Correa no Equador, o casal Kirchner na Argentina, a eleição de Lula e Dilma no Brasil, a constituição da Unasul como um organismo multilateral de caráter político e que afirma ainda mais o resgate da soberania do nosso continente. Em meados de julho de 2012, durante a realização da Rio+20 no Brasil, o Congresso Paraguaio depôs o presidente Fernando Lugo em menos de 24 horas, não oferecendo a menor chance para sua defesa. Após o golpe de Estado, parlamentares americanos já negociavam a instalação de bases militares no coração do nosso continente. Brasil, Argentina e Uruguai reagiram de maneira muito hábil e incluíram a Venezuela no Mercosul, processo até então entravado pelo Congresso Paraguaio. Como resposta, o novo presidente Franco ameaça intervir na concessão de energia em Itaipu. No México, o candidato da mídia ganha as eleições suspeito de fraude e milhares de pessoas saem às ruas para protestar. No Peru, o Humala enfrenta dificuldades por conta de pressões de mineradoras multinacionais. O Marcos já até me corrigiu aqui um pouco. Na Argentina, Kirchner nacionaliza a petroleira YPF, enquanto ainda briga com a Grã-Bretanha por conta das Malvinas. A Grã-Bretanha, por sua vez, ameaça a soberania do Equador quando este decide conceder asilo a Julian Assange. Por fim, na Venezuela, Hugo Chávez desponta como favorito em sua 3ª reeleição presidencial. Quais os impactos desses fatos na atual conjuntura política sul-americana? Quais são os interesses em jogo? Como a Unasul deve proceder em função das novas tensões? Qual deve ser o papel do Brasil?
Vou começar passando a palavra aqui para o Felipe e depois para o Max, aí quando ele chegar ele também faz a exposição dele e depois a gente abre para fazer um debate aqui, uma reflexão sobre tudo isso. Obrigado. Fica ali por esses 20 minutos. Pode falar uns 10, 15 minutos. Boa tarde, meu nome é Felipe, eu sou formado em Relações Internacionais na USP, fiz mestrado em Economia e faço doutorado em Economia Política Internacional na UFRJ. O ano passado, eu sou do coletivo Alvorada Vermelha, filiado aqui no PC de Pinheiros. O ano passado eu trabalhei na Venezuela, no escritório do IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas do Governo Brasileiro, que abriu um escritório em Caracas. Eu trabalhei 6 meses lá. Eu vou fazer uma fala rápida também. Acho que o mais interessante aqui é ter um debate mesmo, né? Acho que eu não me considero mais especialista nesse tema do que qualquer outro que esteja aqui. Eu preparei uma fala mais tentando mostrar algumas questões que eu estou começando a estudar no doutorado. E, na verdade, é um pouco olhando pelo outro lado, não o lado do processo de integração na América do Sul, principalmente, mas pelo lado da política externa dos Estados Unidos em relação à América Latina. Nos últimos 15 a 20 anos, a política externa dos Estados Unidos para a América Latina tem se focado em dois grandes projetos. Um é o projeto de livre comércio, que começou com a proposta da ALCA, e depois que a ALCA fracassou, passou a ser por acordos bilaterais. E o outro é a questão da guerra às drogas e o combate ao narcotráfico. Bom, em relação ao livre comércio, o projeto da ALCA fracassou em 2005, né, com a articulação dos novos governos progressistas, principalmente da América do Sul, principalmente da Venezuela, da Argentina e do Brasil. E a partir daí, os Estados Unidos começaram a procurar fazer acordos bilaterais de livre comércio com os países da região. E com a entrada em vigor do acordo ano passado com a Colômbia e o do Panamá, que vai entrar agora, entrou no Panamá, acho que era para esse ano, né? Os Estados Unidos conseguiram fazer uma zona de livre comércio que pega toda a costa pacífica, do Chile até os Estados Unidos, só o Equador que não participa. O Chile tem, o Peru tem, a Colômbia agora tem, o Panamá, toda a América Central, o México. Então, essa é uma estratégia clara de aumentar a influência americana no continente e botar pressão sobre justamente esses governos progressistas que tentam resistir a esse projeto. Uma coisa importante a ressaltar nesses acordos e que acho que pouca gente fala, é que além de liberalizar o comércio, eles incluem cláusulas que promovem a liberalização financeira também. A Colômbia, por exemplo, tinha controle de capitais desde os anos 90, apesar de ser um país tido como liberal, tinha controle de capitais, e com o acordo de livre comércio que entrou em vigor no ano passado, esses controles de capitais tiveram que ser retirados. Por outro lado, na guerra às drogas, a iniciativa, tirando outros eventos na América Central, que tiveram nos anos 80, teve uma iniciativa grande a partir dos anos 90 em relação à área andina, de fazer acordos para combater o narcotráfico. E no final dos anos 90 foi criado o Plano Colômbia, que é um grande plano de combate ao narcotráfico associado com o governo colombiano, que inclui uma série de
cooperação militar. Basicamente, os Estados Unidos dá dinheiro para a Colômbia comprar armas dos Estados Unidos e deixar o exército americano usar as bases e tal em nome do combate ao narcotráfico. E mais recentemente o México, com a Iniciativa Mérida, a partir de 2005 também a cooperação, o combate ao narcotráfico virou prioridade, e a nova Iniciativa Mérida já inclui toda a América Central e o Caribe, vários países do Caribe. Então eu vejo que esses são os dois principais mecanismos que os Estados Unidos estão usando para aumentar a sua influência na região e botar pressão sobre os governos progressistas da América Latina. O Brasil tem um papel essencial nesse jogo, por ser a maior potência, né, da região, depois, né, da América Latina, e ter conquistado recentemente um papel de protagonista mesmo, de líder da região. O Brasil tem incentivado um tipo de integração que é diferente da integração que vinha acontecendo, a que vinha acontecendo era mais baseada nos acordos de livre comércio, justamente, né? O Mercosul no começo tinha mais esse caráter. Aos poucos, com o governo Lula, o Mercosul começou a adotar um caráter mais de integração política, e a criação da Unasul e depois da CELAC, que inclui todos os países da América Latina, todos os países da América, tirando Estados Unidos e o Canadá. O Brasil começou a promover, junto com os outros países, uma integração mais de caráter mais político, se afastando um pouco do mero livre comércio. Por outro lado, a política externa brasileira, em geral, ainda é marcada pelo livre comércio, né? Uma das orientações do Itamaraty rodada Doha no OMC e tal, e promover o livre comércio mais. Aí é uma interpretação minha por causa do lobby do agronegócio, que é forte dentro do Itamaraty. Então acho que isso acaba gerando um pouco uma contradição na política externa. Uma questão que eu coloco é que, apesar de ter avançado essa integração mais política e da maioria dos países que têm governos progressistas terem adotado políticas macroeconômicas mais heterodoxas, que promoveram o crescimento, inclusão social, né, diminuição da desigualdade, ainda faltam, na minha visão, ainda falta um passo além, que é promover políticas de mudança estrutural da economia dos países da América Latina. O que eu quero dizer com isso? Mudar a estrutura produtiva mesmo, promover a industrialização, deixar de depender de commodities e do agronegócio e passar a produzir bens industriais de maior valor agregado. Isso é o que realmente permitiria à região ter menor restrição externa, menores problemas de restrição externa e mais independência. Isso, apesar de ter começado e avançado nos últimos anos, acho que ainda falta bastante. E por outro lado, a política da integração pode ajudar nisso, no sentido de construir uma integração produtiva, constituir cadeias produtivas entre os países da América Latina. Para isso precisa de infraestrutura de integração. Todos os nossos países são voltados, a infraestrutura é voltada para escoar as riquezas do interior para a costa, para exportação. A infraestrutura que liga os países entre si, os mercados consumidores entre os países, é muito fraca. Isso é um passo importante que precisa ser realizado. Também já vem sendo feito, mas ainda muito pouco em relação ao que precisaria. E na outra questão da guerra às drogas, eu acho que a Unasul, com o seu Conselho de Defesa, é uma iniciativa importante, talvez o Conselho da Unasul que mais tenha avançado a ideia de constituir um
sistema de defesa regional, que não seja só de cada país, né, com cooperação na área de segurança, mas também acho que as políticas em relação às drogas dentro dos países ainda dificultam fazer frente a esse projeto dos Estados Unidos, porque a maioria dos países, inclusive os governos progressistas, mantém uma política de guerra às drogas também internamente. Então, acho que esse seria um outro ponto para avançar. Bom, essas eram as questões que eu queria colocar. Eu acho que o mais importante é a gente discutir depois. Agradecendo o convite do diretor Zonão Pinheiro para abordar a questão, e vejo com bastante alegria e esperança a presença de jovens, na quase totalidade, a totalidade de jovens aqui do diretório. Nós estamos em meio a uma batalha de ideias. Nós estamos desenvolvendo agora uma campanha eleitoral em nível municipal, mas é uma batalha de ideias que a gente trava diariamente. Mas não é só. Existem batalhas que estão sendo travadas em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, em outros campos de atuação, de maneira que eu vou centrar minha intervenção em contribuir para alimentar com argumentos a militância, focando especialmente as eleições na Venezuela, porque é absolutamente crucial para o desenvolvimento, para o futuro do progresso na nossa região, dos governos progressistas, a vitória de Chávez nas eleições de 7 de outubro. Então vou dar um quadro muito rápido, focando especialmente nesse quadro eleitoral, para que vocês possam ter armas, argumentos em mãos, quando essa questão vier à tona pela mídia burguesa, pela grande imprensa brasileira. Dentro de alguns dias, de poucos dias, o assunto Venezuela virá à baila, e nós queremos então ter essa visão do nosso ponto de vista com relação ao que se passa naquele país. A sociedade venezuelana está altamente polarizada. Altamente polarizada. Mas essa polarização decorreu dos acontecimentos políticos. Quando Chávez foi eleito pela primeira vez em 98, ele vinha de uma participação importante há 8 anos atrás, 6 anos antes, em 92, numa rebelião de jovens oficiais contra o governo de então de Carlos Andrés Pérez. E ele disse na oportunidade que ele baixava as armas, se dizia derrotado naquela rebelião, e acrescentou uma expressão, por hora, ou seja, por enquanto. Então ele é eleito em 98, um programa, eu diria, um programa democrático, amplo, sem nenhuma conotação socialista. E as forças conservadoras, a oligarquia local, imaginava poder controlá-lo, como eles controlaram todos os presidentes anteriores. Controlar através de pressões, através dos meios de comunicação, através dos grandes empresários, através principalmente da PDVSA, petróleo, onde estavam enquistados os filhos da burguesia. Porque o importante para um filho de família rica era ser diretor da PDVSA, da Petróleo da Venezuela. Era status. Ele podia ser um bacharel, um médico, um engenheiro, mas o importante como status de classe social era ser diretor da Petróleo da Venezuela, que concentrava enorme poder econômico, 80%, 90% do poderio econômico da Venezuela. Bom, ele é eleito em 98,
Em seguida, é votada, é eleita uma Assembleia Nacional Constituinte. Essa Assembleia Nacional Constituinte vota e aprova a Constituição Bolivariana, um grande avanço. Mas estava no papel. Um grande avanço. Criaram dois novos poderes, o poder eleitoral e o poder do povo, além dos poderes tradicionais, executivo, legislativo e judiciário. Enfim, houve um avanço muito grande. Em algumas cláusulas, até uma inovação importante. Eu cito uma única, a possibilidade do povo, através da assinatura de 20% do eleitorado, poder revogar o mandato até do presidente. Chamado 20% do eleitorado chama um referendo, e se nesse referendo a maioria é pela revogação, então o presidente é revogado no meio do mandato. Tem uma cláusula constitucional que foi utilizada pela oposição em 2004. Bom, ele é votado então a nova Constituição, e ele então diz: bom, eu fui eleito pela Constituição anterior, foi votada uma nova Constituição, uma nova eleição. Então ele participa novamente no ano 2000 de uma nova eleição presidencial, e ele é vitorioso com aproximadamente 55% a 45% dos votos. Aí a pressão aumentou, a pressão da burguesia aumenta gradualmente, no sentido de evitar que ele põe em execução aquela Constituição. Isso já era o ano de 2001. Então, os setores oligárquicos, a burguesia, os setores reacionários, a hierarquia da igreja, etc., começam então a pressionar. E o organismo arquiteto, em 2000, janeiro de 2000, um golpe de Estado, contando com setores da hierarquia militar para depor Chávez. E eles conseguem depor o Chávez em 11 de abril de 2002. Bom, Chávez deposto, a imprensa, quem viu a Revolução não será televisionada, quem assistiu viu. Então, vocês viram, então, aquilo mostra nitidamente como que se deu esse processo. O povo, então, tomando conhecimento que ele havia sido deposto por um golpe militar, com características de extrema-direita, fascista mesmo, depondo todas as instituições, Assembleia, Procuradoria-Geral, Lei do Presidente, etc., etc., o povo começa a descer os morros. Caracas fica cercada de morros, assim, onde ficam as favelas, chamados barrios. Favelas, tem favelas em torno, onde vive o grosso da população pobre, começaram a descer. Como eles não tinham os meios de comunicação disponíveis, porque toda a imprensa televisionada era Globo, toda a imprensa escrita era Folha, Estadão, Globo, toda rádio era Globo, CNN, CBN, Pan-Americana, Bandeirante. Estou percebendo como a imprensa toda era contrária. Eles começaram a se intercomunicar por celular, porta em porta, e o povo começou a descer os morros todos e se concentraram diante do Palácio Miraflores. Em tal quantidade, e ameaçando o pessoal que estava lá dentro, que eles tiveram que enfiar o rabo entre as pernas e, de mansinho, começaram a sair do Palácio Miraflores. Isso alimentou a possibilidade de uma intervenção de setores das Forças Armadas que se inclinaram a favor do povo. A decisão central foi o povo nas ruas defendendo o mandato do Chávez e fazendo com que ele retornasse. Aí, com a presença da massa popular nas ruas, fez com que então se restaurasse a ordem democrática. O Chávez volta, todo mundo conhece, em
dia 13 de abril ele volta, reassume o seu lugar no Palácio Miraflores, Palácio Presidencial, e aí, a meu ver, ele comete um erro grave. O que ele faz? Ele pede que toda aquela população, eram centenas de milhares, dispostos a tudo. Estavam desarmados, mas dispostos a tudo. Estavam nas ruas, por uma razão crucialmente política. Ele pede que todos voltem para casa. Voltem tranquilos para suas casas. Então isso permitiu que a burguesia preparasse um novo golpe, o que ocorreu alguns meses depois, na virada do ano 2002 para 2003, que foi o que eles chamam de paro petroleiro, que foi uma paralisação da PDVSA. Então com isso pararam a economia do país, ela depende muito do petróleo. Os postos de gasolina parados, os caminhoneiros, lembra do caso do Allende? Os caminhoneiros também parados, o desabastecimento, uma tática muito conhecida de desestabilização para derrubar o governo. Bom, o que aconteceu então? O governo resistiu. Chávez percebeu o seu erro e encontraram formas, apoiado na massa popular em setores das Forças Armadas, e resistiram. Durante 2 meses, de comecinho de dezembro até começo de fevereiro de 2003, houve essa paralisação petroleira, que era outra forma de derrubar o governo Chávez, mas ele consegue se manter. Mas a reação não para. Valendo daquela cláusula constitucional, daquele artigo constitucional, da possibilidade de revogar o mandato do governo em meio ao mandato, através de uma revogação por referendo, então eles começam a colher as assinaturas e preparar a revogação do mandato do Chávez, agora de uma forma legal. Então vocês estão percebendo como é que a polarização vinha ocorrendo. Eles não aceitavam princípios democráticos. Isso é tradicional da direita. Fala em liberdades democráticas, fala em liberdade de expressão, fala em direitos humanos, tudo isso diariamente. Quando seus interesses são ameaçados, mandam todos esses direitos humanos, liberdade de expressão, tudo às favas na defesa dos seus interesses, e cometem os maiores atentados a esses direitos essenciais. Bom, tudo isso é conhecido. Então, o governo resiste, aí vai pro referendo revogatório. O referendo revogatório devia ocorrer em meados, logo assim, no começo de 2004. Nessa oportunidade, há um encontro histórico entre Chávez e Fidel, em Havana, quando o Fidel diz assim: procure retardar um pouco esse referendo revogatório, através de alguns entraves administrativos, e vamos mandar os médicos para o bairro adentro para começar o programa, a missão espião, bairro adentro. Quer dizer, os médicos cubanos subiriam os morros, daí a tempo então de criar uma base social mais importante para resistir ao referendo revogatório. E foi o que ocorreu. Começaram então os programas sociais a serem desenvolvidos. Quando chegou a hora do referendo revogatório, o Chávez ganha. Ele é mantido. Naquela época era a proposta de deposição pela via constitucional do Chávez. O não então ganha por 60 a 40 aproximadamente. Mas a sociedade estava dividida, de alto a baixo. Bom, houve avanços, eu não vou me estender nisso, houve avanços sociais muito importantes. Reconhecido pela Unesco, Venezuela como país em centro, sem analfabetismo, uma redução drástica da miséria absoluta e da pobreza, redução drástica, avanços importantes em alguns setores. Eu menciono um avanço importante na moradia. Lá são construídos apartamentos
de 72 metros quadrados. Não os 42, 46, aqui. 72 metros quadrados, e ele é entregue imobiliado. Os apartamentos são entregues imobiliados. Fogão, geladeira, mesa, a mobília essencial para uma vida normal de uma família. E avanços também em outros setores, até em alguns ramos industriais, enfim, alguns setores industriais de alumínio. Houve uma evolução grande até na própria PDVSA, mas não vou me estender nisso, porque senão eu iria falar a tarde inteira. Bom, houve então uma eleição presidencial em 2006, houve uma nova eleição presidencial, termina o mandato de 6 anos, eleição em 2006. Aí ele ganha por 62, 63 a 37, 38 a 37, esses dois níveis. Então ele aumenta a sua base social de sustentação, mas a sociedade continua rachada, altamente polarizada. Bom, ele contava um companheiro que aqui no bairro, quando se vai levar a propaganda do radar do PT, o PT encontra um ódio, né? Um ódio, que é o ódio de classe. Se chama ódio de classe. Isso é insuperável. Você não tem como superar, a não ser que a pessoa mude de classe. A Marta Suplicy, que era da classe dele, quando ela traiu a classe, ela passou então a ser odiada por essa gente toda que odeia o PT. Então ele ganha as eleições e prossegue. Aí abrem múltiplos programas sociais na área de educação, na área de saúde, de alimentação, de distribuição de alimentos, enfim. O país tem um avanço econômico, um avanço social muito grande, mantendo intacto a Constituição e os direitos. Eu gostaria, se vocês uma vez tivessem a oportunidade de acessar, por exemplo, a Globovision televisão, que é uma espécie de televisão Globo, que é de maior audiência e alcance nacional. A VTV do governo tem um alcance muito limitado, a Globovision tem um alcance nacional. Como é que eles se dirigem ao presidente? É assim, é insultuoso, é calunioso. Qualquer notícia, qualquer programa, um programa esportivo, ou um programa de culinária nas manhãs, e lá como aqui tem, eles aproveitam a brecha para caluniar, para insultar, para tergiversar, para distorcer, para mentir, etc. Em seguida, em 2009, houve um novo erro do governo, quando ele imaginou que podia, através de mudanças constitucionais, alterações constitucionais, fazer avançar mais rapidamente, já então. Lembro que eu falei no começo que era um programa amplo, democrático, mas que não tinha conotação socialista. Acho que já terminei o tempo, né? Pode prosseguir um pouquinho mais? Mas ele passa então a defender abertamente um caminho socialista, a criação de uma sociedade socialista com características próprias, mantido o mercado. Se mantém o mercado, as empresas particulares continuam existindo, o comércio particular continua existindo. Isso é uma construção que não pode ser só teórica, ela tem que ser construída no dia a dia, mas com base teórica, mas construída no dia a dia de acordo com as circunstâncias locais. Então ele é derrotado, é uma pequena margem, mas é derrotado no referendo. Já não é mais um referendo revogatório, mas é um referendo para alterar alguns artigos da Constituição. A direita fez uma campanha muito forte, por exemplo, que o governo iria tirar o pátrio poder das crianças. Enfim, bandeiras que a gente conhece da direita, da direitona. E ele foi derrotado por uma pequena margem, aceitou a derrota. Bom, e
E no dia a dia tem os planos, as missões, os programas sociais são levados adiante, com percalços, com dificuldades, mas são levados adiante. E essa batalha ideológica de classe continua todos os dias. Então, por isso que eu digo, vejam a Globovision, jornais como El Universal, El Nacional, Tal Qual, só para citar alguns, que vocês vão ver como é que se trava essa batalha, como é que ela é feroz. Eu diria que hoje a sociedade, grosso modo, a sociedade venezuelana está dividida assim. O governo Chávez tem um núcleo duro de 40%. A direita tem um núcleo duro de 20%. E os 40% restantes são o que eles chamam, grosso modo, mini, ou seja, nem são do núcleo duro de Chávez e nem são do núcleo duro de oposição a Chávez. Esses 40% podem migrar de acordo com a circunstância. Seria então a nova classe média, que se beneficiou muito do crescimento econômico, dos avanços na Venezuela. Eles chamam de boliburguesia. Boli de bolivariano. Burguesia. Boliburguesia. Bom, as pesquisas de opinião de pesquisadoras e de empresas de pesquisa respeitadas, como lá Interlaces, IVAD, bom, mais uma terceira que não me ocorre agora, que corresponde mais ou menos à importância no Brasil de Datafolha, Ibope, Vox Populi, ou seja, as mais importantes, as mais tradicionais, estão dando uma vantagem que varia de 20 a 30% pontos percentuais sobre o adversário. Isso resultaria mais ou menos em 62 a 38, 61 a 39, 63 a 37 dos votos afirmativos. Saem de vez em quando alguma pesquisa de empresas que absolutamente desconhecidas, como se aqui no Brasil tivesse uma empresa totalmente desconhecida que tentasse competir com essas que eu mencionei, Ibope, Datafolha, etc., que estão dando quase um empate. Mas a imprensa de oposição, a imprensa pró-Capriles, não publica nem aquela pesquisa das grandes empresas de levantamento de opinião e nem essas, porque, bom, é óbvio, é evidente que as pesquisas são contrárias aos seus planos. Qual é o grande perigo que eles estão montando isso agora? Eles estão, através de tentar desqualificar o Conselho Nacional Eleitoral, que é um poder, que é o Tribunal Eleitoral, Conselho Nacional Eleitoral, composto por 5 principais vogais, que são indicados pela Assembleia Nacional. E lá, então, eles dizem à oposição que tem 4 chavistas e um que não é chavista. Como diz aqui do Supremo Tribunal Federal, tem não sei quantos petistas e não sei quantos que são os grandes juízes, etc. Que a imprensa explora, né? Então eles tentam desqualificar o Conselho Nacional Eleitoral com a perspectiva de, à medida que chegar às eleições, eles forem derrotados, acusados de fraude. Não é novidade isso. Já acusaram, foram desmentidos. Essa é quase que um objetivo já estabelecido: desconhecer o resultado das eleições. Mas desconhecer o resultado das eleições na Venezuela é quase impossível. E com isso eu vou terminar. Eu vou dizer como é que se vota na Venezuela. E com isso eu termino. E aí a gente abre para debate. Se alguém disser que lá é uma ditadura, que o Chávez domina o Conselho Eleitoral, o Judiciário, a Assembleia. Teve uma eleição na Assembleia Nacional
em que a proporção lá dentro está 60-40, que é mais ou menos o reflexo do que ocorre no país todo. Mas foi eleição legislativa, que é completamente diferente de uma eleição majoritária, principalmente a eleição presidencial. Bom, acompanhem o que eu vou falar. Comparem com o que ocorre no Brasil, mas acompanhem o que eu vou falar. O eleitor chega no local de votação, que ele sabe que o local de votação dele, ele sempre votou lá, ele sempre votou no Fernão Dias Pais. Então ele vai lá. Chega, ele é recebido por um funcionário que tem uma máquina chamada capta-huellas. Ele capta a impressão digital, a impressão digital, que é o voto biométrico. Estão querendo instalar no Brasil. Então ele põe o polegar direito e na tela do computador aparece a foto dele. Lá não tem o título do eleitor, é um carteira de identidade. Ele mostra a carteira de identidade, a pessoa digita o número da carteira, ele põe uma impressão digital e na tela aparece a impressão digital dele, aí os dados pessoais dessa pessoa. E indica exatamente onde votar, em que sessão ele deve votar. Então esse funcionário, diante desse capta-huellas, dessa impressão digital, o que impede que qualquer pessoa em qualquer lugar vote em dobro, que a impressão digital é única, não existe nos 7 bilhões de habitantes do planeta alguém que tem uma impressão digital igual a outra, não existe. Ele recebe uma papeleta, você vota em tal sessão. Aí ele vai naquela sessão, mostra de novo a carteira de identidade, assina um livro de presença, onde aparece o nome dele, ele já assina, e ele se posta, ele recebe uma ordem do presidente da mesa, e ele se posta diante da máquina de votar, também com uma cortina, um guiombo de plástico, de papelão. Então ele vai lá e diz assim, bom, eu voto no Chaves contra o Capriles. Ele vai lá e ele aperta um botão que é Chaves. Bom, a máquina imprime uma papeleta que ele recebe, ele destaca a papeleta e recebe e confere para ver se o voto que ele deu na máquina corresponde àquilo que foi impresso. Então, apareceu impresso Chaves. O que ele faz? Ele dobra essa papeleta e enfia numa urna que tem lá, uma urna de papelão também. Ele enfia na urna. Aí ele se dirige à outra mesa, recebe os seus documentos de volta, ele votou, ele preencheu o papel, apareceu o nome dele, assinou, e ainda na última mesa ele é obrigado a molhar o dedo mínimo da mão direita, eles chamam de nanique, numa tinta indelével, para visualmente qualquer mesário, em qualquer ponto do território venezuelano, certificar que ele já votou. Ele teria que passar pela impressão digital e lá diria que não é o local dele, ele teria que ir na seção onde ele vota. Mas mostrando o dedo mínimo com a tinta indelével, demonstra que ele já votou, que ele não vai poder votar mais. Esse sistema é auditável completamente, antes, durante e depois. Imagine durante, terminada a votação, eles imprimem a ata. A ata é aquela papeleta que todo mundo conhece. Vai aparecer, votaram 200 pessoas, 120 para o Chaves e 80 para o Capriles. Aí eles podem abrir aquela urna onde foram depositadas as papeletas e contar, cotejar com a máquina, com a ata eletrônica. E a ata eletrônica, eles podem ir lá, não, quero cotejar, vamos contar fisicamente aquelas papeletas e cotejar uma ata eletrônica. Os dados são encaminhados para uma central e aí é totalização. Então vocês veem que é um sistema absolutamente impermeável a qualquer tipo de fraude. Então, esse conjunto de ideias que eu coloquei, e o Chaves diz mais, que ele precisa dos 6 anos mais, nem ele, nem ninguém sabe se ele terá saúde, ele passou, todo mundo sabe, por um problema de saúde muito grave.
Não se sabe se ele terá saúde. Está mostrando agora na campanha que tem. O Dan Rather, que é um ex-âncora da televisão americana, há uns 8 meses atrás, disse que ele teria no máximo 2 meses. Ele estava terminal. Já se passaram 8. Ele teria morrido já. Mas ele está com um ânimo. Eu vi assim, em Brasília, quando foi assinada a incorporação dele no Mercosul, ele mostrava um ânimo muito bom, uma energia, ele percebia uma energia boa. Então ele precisa de um tempo mais, são 6 anos de mandato, para consolidar o caminho socialista já definido, a construção de uma sociedade socialista com poder para as comunas, com poder para o povo, com participação popular muito grande, e o povo venezuelano é em grande medida bastante politizado, nem todos, é evidente, mas há uma disputa política diária numa sociedade que está polarizada, como nós falamos, como nós dissemos. Então precisa desse espaço mais para consolidar e não ter meia volta nesse processo. Agora, isso vai depender de resolver alguns problemas graves por que passa a Venezuela. Um deles que eu menciono os próprios membros do governo venezuelano, que é uma cultura de corrupção tradicional, que vem de décadas, porque vivia só do petróleo. Você imagina, viver só do petróleo, a possibilidade de corrupção é muito grande. Uns poucos se beneficiavam, a grande maioria do povo era escanteada, e aí tudo que precisava ser tramitado era com base em gorjeta, em propina, como eles chamam, corrupção. O outro é a criminalidade, que é muito alta ainda, e precisa ser valentemente, diretamente combatida. Bom, a Opera Mundi, que é um portal, está publicando 14 artigos sobre a realidade da Venezuela. Eu sugiro que vocês abram esse portal e leiam esses 14 reportagens que foram recentemente feitas. Desculpe eu ter me alongado, mas acho que foi dado um retrato bastante próximo, bastante real da realidade. Elementos para nós continuarmos na nossa batalha internacional de ideias. Obrigado, Max. Chamar o Yuri. Está aqui, Yuri? Vai com o microfone. Se apresentar também. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Yuri, sou criado aqui no José Pinheiros. Estamos aí para ver o Haddad. Eu sou formado em Relações Internacionais, assim como o Felipe. Eu só pude chegar agora no final da fala dele, mas eu também estava pensando em falar um pouco sobre os impasses do processo de integração regional aqui na América do Sul, com um paralelo do que foi o processo da União Europeia, e também, ao fim, citar um pouco a questão do golpe do Paraguai. Né? Meu pai é paraguaio, eu visito muito país, e depois do golpe eu cheguei a passar lá por alguns dias para ver como é que estava. Acompanhei bastante situação lá. Nas teorias das relações internacionais, no debate que se faz lá, isso acaba rescaldando um pouco para os debates, tanto da mídia hegemônica, quanto às vezes até mesmo a mídia mais de esquerda, coloca o processo de integração regional de uma seguinte maneira, como se tivesse um processo natural, certas etapas que se seguem relacionadas à união aduaneira, umas certas coisas de integração econômica, para daí chegar na integração política, que é basicamente citando como foi o processo da União Europeia. Então cita esse processo como natural, e daí se pensa todo o processo do Mercosul, outros processos da América do Sul para outras regiões, em comparação de como estaria em relação ao processo da União Europeia. Esse tipo de divisão é uma completa bobagem, antes de mais nada, porque não é porque a Europa fez assim que todo o resto do mundo precisaria fazer, né? Antes de mais nada, não existe motivo algum para a gente pensar dessa maneira. Acho que o segundo é porque ele muitas vezes perde algumas nuances que são relevantes no processo da União Europeia, que inclusive ajudam a gente até a entender a crise que eles estão passando agora.
bem, tem uma crise econômica mundial, que também não é só devido a eles, mas o próprio processo de integração deles está em crise. Então a gente vê as próprias assimetrias de como a crise impacta certos países mais e outros menos, e os conflitos que vão vindo aí decorrentes. O processo da integração europeia, ela seguiu em alguns parâmetros econômicos, muitos moldes neoliberais. Não um neoliberalismo mais destruidor e avassalador como foi o NAFTA e pretendia ser a ALCA. Houve um preparo longo para poder aceitar aquilo, não foi uma terapia de choque, como seria a ALCA se a gente tivesse aceitado, como foi o NAFTA. Teve muita compensação internacional, países mais ricos deram mais dinheiro para investimento em infraestrutura nos países periféricos. Teve um processo longo para também levar a integração política também. Mas, mesmo assim, no essencial do modelo, o que aconteceu? Certos países, como a Alemanha, privilegiaram seu poder industrial, sua economia industrial, e utilizando o resto da Europa como mercado de exportação. Os países mais periféricos, que então teriam indústrias menos competitivas, foram para um processo de desindustrialização, como foi o caso da Espanha. Alguns países, ou da Itália, alguns países que conseguiram se industrializar mais, como foi o caso da Irlanda, foi acho que um dos poucos países que se industrializou mais, tirando os menos desenvolvidos, mas por que se industrializou mais? Porque os Estados Unidos precisava de alguma maneira de entrar no mercado europeu. A maneira mais simples era investindo em algum país que falasse inglês, mão de obra barata, né? E baixos impostos, que era o caso da Irlanda. A Irlanda já tinha mão de obra qualificada, era um país pobre, então a mão de obra era barata e falava inglês. Então o lugar mais fácil de colocar novas indústrias dos Estados Unidos foi lá na Irlanda. Só que mesmo assim, esse processo de industrialização da Irlanda, primeiro, era dependente, que era totalmente dependente do investimento externo. E quando deu o estouro da bolha.com, em 2000, parou de vir investimento externo dos Estados Unidos. Mas ainda assim, a Irlanda continuou crescendo, a Espanha continuou crescendo, diversos países da periferia continuaram crescendo, né, até o estouro da bolha financeira de 2008. E como eles continuaram crescendo?